Hoje é com a Amanda Audi. Olha que chique. Oi, Amanda, tudo bem? Muito bom dia para você. Oi, pessoal, muito bom dia. Feliz de estar aqui de novo. Bom dia, Amanda. Estamos felizes também. E uma reportagem da Amanda na Pública revela que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, levou para cargos do alto escalão do governo paulista pelo menos 14 militares que integraram a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, 5 são amigos de Tarcísio há quase 3 décadas, 30 anos, foram colegas da turma dele de 96, da Academia Militar das Agulhas Negras. A lista inclui também Ângelo Martins de Nicoli, que é o militar que se tornou réu por suposta participação na trama golpista. A Amanda está aqui para explicar tudo para a gente. Conta aí, Amanda. Vamos lá. Eu acho que o mais importante dessa matéria é que, assim, existe uma certa visão difundida aí em algumas mídias, na população, enfim, de que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, seria um bolsonarismo light, né? Ele não seria, ele, por exemplo, seria um Bolsonaro que come com garfo e faca, assim, vamos dizer. Tipo, alguém que não é tão radical assim. Só que a gente mostra nessa matéria que muitos dos atores que foram super importantes do governo Bolsonaro estão no governo Tarcísio agora. E qual que é a diferença? No governo Tarcísio, eles estão mais ou menos camuflados, para usar aí uma coisa meio militar. Eles não usam a farda, eles não gritam selva. Muita gente nem sabe que são militares. É um outro tipo de relação em que no governo Bolsonaro eles tinham toda uma aparência militar, era algo que era bem visto, né? Enfim. Tarcísio não. Então, assim, eles estão em cargos-chave da administração estadual aqui, e, assim, nos principais postos mesmo, tipo na Casa Civil, na Controladoria Geral do Estado. Enfim, por exemplo, a Controladoria Geral é uma coisa importante a gente falar, é o que faz a auditoria do Estado, né, da administração. Então, é claro que o Tarcísio colocar alguém ali que não só é um militar, que é a mesma origem dele, né, mas também é alguém que estudou com ele e que é amigo dele há tanto tempo assim, faz uma diferença. E essa pessoa é o Wagner Rosário, que era o controlador-geral da União durante o governo Bolsonaro. Vamos lembrar que naquela reunião interministerial que ficou super famosa, né, em que o Bolsonaro e os ministros falam sobre golpe, abertamente foi gravada e ensejou a investigação aí, o Wagner Rosário estava lá e ele falou uma coisa super complicada, que foi, ele duvidou de um relatório da própria CGU, que falava que as urnas eram confiáveis. Então, nessa reunião aí, ele deu uma declaração golpista. Nunca chegou a ser investigado por isso e está aí até hoje. Um outro integrante que a gente botou na matéria, que é esse Ângelo de Nicoli, que foi citado aí, ele foi do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, ele foi demitido de lá, imagina, isso pelo Pazuello ainda, ele foi demitido de lá por fazer fake news. Depois disso, ele entrou no governo de São Paulo, né, as pessoas já sabiam quem ele era, e ele só foi demitido, isso no ano passado, depois que ele se tornou alvo da Polícia Federal na investigação da tentativa de golpe. Ele fazia parte daquele grupo que divulgava fake news. Então, assim, acho que ninguém pode falar que foi uma grande surpresa, já que era algo que ele já fazia desde o governo Bolsonaro, né? Enfim, uma outra figura que eu queria destacar aqui, que vocês vão lembrar com certeza, é o Gilson Libório. Ele foi o responsável pelo setor que fez um relatório de monitoramento de quase 600 pessoas, vocês lembram disso, né? Que eram professores, jornalistas, gente que o Ministério da Justiça na época entendia como opositores do governo e estavam monitorando. Ele foi demitido do governo Bolsonaro depois disso, mas agora ele está no governo Tarcísio. Então, são várias figurinhas aí para a gente ficar de olho. Ô César, só para adicionar mais um ponto, ele vai ser premiado de novo, tá? O Wagner Rosário vai virar ministro do Tribunal de Contas do Estado. Vai ser indicado pelo Tarcísio, tinham 2 nomes previstos, mas o Wagner Rosário deve ser indicado pelo Tribunal de Contas, que é cargo perene para a vida inteira, então mais um presente aí para um militar amigo do Bolsonaro e amigo do Tarcísio. Importantíssimo, Will, importantíssimo o teu trabalho, Amanda, de jogar luz sobre isso, porque essa não é uma questão, gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, que concerne somente o estado de São Paulo, porque o Tarcísio é, como eu vejo pelo menos, o principal nome da extrema-direita, é um candidato mais competitivo que a extrema-direita tem, caso o Jair Bolsonaro de fato
permaneça inelegível, e o que está acontecendo em São Paulo pode ser um laboratório a ser reproduzido no âmbito nacional, assim como o próprio Jair Bolsonaro fez enquanto presidente da República, não? Perfeito. E como você comentou, Tarcísio, essa figura que está aí se cacifando para uma disputa, provavelmente em 2026, e como se tem essa ideia de que é preciso desassociar a direita dessa figura golpista, agressiva do bolsonarismo, o Tarcísio ele é visto como mais limpinho, né? Ele tem essa imagem, assim. Só que o que a gente tem que lembrar é que não é porque ele não está xingando jornalista ou ele não está falando abertamente de golpe que ele não pensa desse jeito, porque ele nunca criticou o Bolsonaro pela tentativa de golpe, né, por toda a situação que a gente viu aí. Ele nunca tentou se distanciar dele, pelo contrário, e ele se cerca de figuras que estão aí desde sempre. Então, será que é realmente uma mudança?